Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Duarte e sou taróloga. Estou fazendo a leitura na íntegra deste livro aqui, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, da autora Sally Nichols, aluna e discípula de Jung. A Sally Nichols escreveu esse livro na década de 1980 e nós estamos lendo um capítulo de cada vez, onde cada capítulo fala de um arcano maior do tarô. Ela faz uma analogia, uma associação dos arcanos do tarô com os arquétipos estudados e difundidos por Jung. Vale a leitura, sim. Recomendo que você me acompanhe aqui. Eu estou tentando organizar de uma forma onde cada capítulo eu faça num único vídeo para ficar mais claro para você acompanhar a leitura. Hoje eu vou começar o capítulo número 9, o arcano do enamorado, que é o arcano 6, vítima do erro dourado de Cupido. Tá? A Sally Nichols, ela faz essa analogia entre os arquétipos de Jung e os 22 arcanos do tarô, baseada no tarô de Marsella. Eu sou taróloga e trabalho com tarô de Waite, então se você trabalha com tarô de Marsella, você estará mais familiarizada. Se você trabalha com tarô de Waite, eu vou te dando direcionamento aqui, até porque eu sempre procuro trazer, olha, eu trouxe aqui o arcano do enamorado do tarô de Waite para a gente seguir juntos, tá bom? E a gente tem aqui no início do capítulo do livro uma gravura do arcano do enamorado do tarô de Marsella. Então vamos começar com uma pequena introdução, um trecho de Shakespeare que ela coloca. O lunático, o enamorado e o poeta têm todos a imaginação compacta. Na carta anterior, vimos dois seres humanos idênticos, de costas, voltadas para nós, ajoelhados diante de uma figura de dimensões sobre-humanas. Como padres, esses dois se apartaram do mundo terreno da carne e dos problemas práticos do reino do imperador. Procuram a comunhão, não primariamente com o seu semelhante, mas com o Espírito Santo, personificado pelo Papa, que lhes ocupa o palco central da consciência. Eles se inclinam diante da sua sabedoria superior e do seu poder semelhante ao de um Deus, a fim de que lhes guie a vida e os absolva dos pecados. Não se expõe claramente os conflitos que esses padres podem ter, e o que indica talvez que neste ponto eles ainda não têm plena consciência desses conflitos. Ingressando no sacerdócio como celibatários, podem ter adiado com êxito quaisquer confrontações francas entre o espírito e a carne, de tal sorte que as suas perguntas no momento são mais gerais e filosóficas do que pessoais e práticas. Seja como for, a ação dramática da carta número 5 é antes apresentada como cerimonial coletivo do que como confrontação individual. Naquela cerimônia, como membros da audiência papal, os padres representam um papel relativamente passivo. Vieram pedir e receber, mais do que contestar e debater. Ela faz uma pequena introdução falando do arcano anterior que nós já vimos também. Se você ainda não assistiu, assiste lá, volta para os vídeos anteriores que você vai ver a minha leitura a respeito do arcano número 5, o arcano do Papa. A carta número 6, o enamorado, assinala um desvio desse estilo de procedimento em quase todos os sentidos. Primeiro que tudo, dramatiza um problema específico e muito humano, um moço envolvido com duas mulheres. Pela primeira vez na série do tarô, a figura central não é pintada como um personagem mágico ou divino. Parece um ser humano comum que enfrenta o mundo e seus dilemas com os pés solidamente plantados na realidade de todos os dias. A diferença dos dois padres retratados na última carta mostra-se como um indivíduo que ostenta traços e trajes específicos, simbolizando assim um passo à frente na evolução da consciência, um passo para a percepção individual e para longe da consciência de grupo orientada para fora.
podemos ver nesse moço a personificação do jovem e vigoroso ego, pronto para enfrentar a vida e seus problemas sem a ajuda de ninguém. Não há aqui nenhuma figura de autoridade ao seu alcance para a qual possa apelar em busca de ajuda. Precisa, portanto, encontrar dentro de si mesmo a força para enfrentar a confrontação. Precisa assumir sozinho a responsabilidade por qualquer ação que pratique em relação a ele. Agora o seu problema está fora. A luz franca da consciência, onde ele e nós podemos reconhecer-lhe a forma triangular familiar. Aprendemos anteriormente com Pitágoras que o triângulo, a primeira forma geométrica, simboliza uma realidade humana fundamental e está ligada à alma. Vislumbra-se a verdade simbólica dessa afirmativa no exame da carta que está sendo discutida. Vemos aqui duas figuras femininas. Na psicologia dos homens e das mulheres, as figuras masculinas simbolizam de ordinário consciência, consecuções intelectuais e espírito. As femininas, mais uma vez na psicologia de ambos os sexos, simbolizam aspectos do corpo, emoções e alma. É evidente que o rapaz na figura está emocionalmente envolvido com as mulheres de corpo e alma. Talvez uma delas lhe fale mais a paixão sexual, ao passo que a outra lhe domina os sentimentos secretos e os esforços espirituais. Deixa eu mostrar para vocês a imagem do arcano 6 colorida, para vocês poderem entender. Olha aqui que interessante. Tá? Então, nós já começamos falando aqui das posturas, de ser um triângulo, né, com 3 pessoas. A gente, inclusive, costuma dizer nas nossas conversas aí mais popular, né, triângulo amoroso. Então, ela já vai encaixando tudo aqui. Como quer que seja, cada uma exerce uma influência definida sobre o pobre sujeito, literal e psicologicamente falando, pois a mulher de postura mais imponente à nossa esquerda, e aqui usa um toucado com um chapeuzinho, uma touca, tem a mão possessivamente colocada no ombro do moço, enquanto a loira à direita parece tocar-lhe mais de perto com o coração. Acima dos 3 jovens e aparentemente ignorado por eles, um arqueiro alado também visa o coração do jovem. Talvez o arqueiro tenha alguma relação com a loira, ou seja, de certo modo, um aliado seu. Visto que os 3 atores parecem ignorar a presença da figura celestial, deixemos-la de lado por um momento e examinemos o problema tal qual se apresenta ao ator central. Ele se acha ele se acha manifestamente imobilizado entre as 2 mulheres, como se estivesse preso num torno. Dir-se-ia que cada mulher representa uma coisa importante para ele, pois com a cabeça de volta para a figura à sua direita, ao passo que o resto do corpo oscila na direção da loira à esquerda, que é o lado do coração. Vejam que o tarô sempre com suas simbologias, né? Ele está aparentemente dividido por impulsos conflitantes, dividido dentro de si mesmo. Se tivesse de voltar as costas para qualquer uma das 2, deixaria metade de si para trás. Emergeria dilacerado, privado da oportunidade de desenredar os atributos e potenciais projetados na mulher que tivesse deixado e os reclamaria como partes da própria psique. Esses valiosos poderes dentro de si mesmo permaneceriam guardados pela mulher que ele deixou para trás. Cada uma das mulheres exerce um puxão lunar hipnótico, uma atração mágica sobre ele. Cada qual parece pertencer-lhe de modo compulsivo e misterioso. Ele dá a impressão de não poder desprender-se de nenhuma na realidade externa, porque ambas são parte da sua realidade interior. Idealmente, pelo fato de resistir, de suportar a tensão dos desejos antagônicos e chegando a conhecer cada uma das mulheres como ser humano individual, o moço se libertará finalmente da mágica influência que elas exercem sobre ele e tornará em si. Assim terá dado um passo decisivo no rumo da individuação. Eu vou ler novamente esse último trecho, só para a gente não perder aqui a conclusão.
idealmente, pelo fato de resistir, de suportar a tensão dos desejos antagônicos e chegando a conhecer cada uma das mulheres como ser humano individual, o moço se libertará finalmente da mágica influência que elas exercem sobre ele e tornará em si. Ou seja, ele se voltará para ele, né? Assim terá dado um passo decisivo no rumo da individuação. De outro modo, seu lado feminino, instintual, lhe manipulará as emoções e a vida. Lembrando que por ela ser, pela autora ser uma discípula de Jung, ela fala de todos os seres humanos, independente de ser um homem, uma mulher, fisicamente falando, vai ter a energia masculina e a energia feminina, né, dentro de si. As duas mulheres incorporam, sem dúvida, de maneira mais humana e acessível, os poderes da Virgem e da Grande Mãe. Já os encontramos anteriormente numa forma mais arquetípica, como a Papisa e a Imperatriz. É curioso observar que a primeira encarnação humana do princípio Yang foi igualmente apresentada num aspecto duplo como dois padres, vimos no Arcano do Papa. Agora, a primeira encarnação humana do princípio Yin aparece como duas mulheres. Isso porque tudo indica ser um truísmo da realidade simbólica, como também o é da realidade externa, que o que quer que esteja muito longe da nossa percepção se nos afigura indistinto e confuso. A consciência recém-emergente, como a distância física, produz a miúde uma espécie de visão dupla, de modo que o que aparece em sonhos ou outro material simbólico, a princípio como aquelas mulheres, padres, ou seja lá o que for, será mais tarde focalizado como um indivíduo. Acabamos de fato de observar esse processo em operação, em que a humanidade, vista pela primeira vez como os padres, concentram-se agora numa pessoa só, o enamorado. Pelo seu nome e pela sua situação manifesta, sabemos que o moço se acha emocionalmente envolvido com as duas mulheres. Ambas parecem possessivas e, em seu presente estado inconsciente, ele está sendo, portanto, possuído por elas. Mas quanto aos pormenores específicos do drama aqui representado, não temos pistas. A diferença dos baralhos modernos do tarô, habitualmente acompanhados de livros que pretendem decifrar-lhes o sentido, as cartas de Marselli apresentam uma história ilustrada sem enredo. Temos, portanto, a mais ampla liberdade para preencher os claros de acordo com nossa introvisão individual e nossas necessidades, e a partir da nossa atual tendência cultural. Sendo esse o caso, convido o leitor, disse a autora, a parar de ler nesse ponto e escrever um enredo descrevendo o que vê ocorrer nessa carta. Então, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o exercício. Aqui ela propõe um exercício. Então, eu vou deixar aqui o exercício para vocês, tá certo? Para vocês poderem pausar, ouvir o exercício, pausar o vídeo, né? E fazer o exercício e depois voltar aqui no vídeo, nesse mesmo momento aqui que você vai pausar, tá bom? Então, as perguntas são: quem são essas mulheres? Como se sente o enamorado em relação a cada uma delas? Fugirá com uma das duas? Se assim for, viverá feliz para sempre ou a sua vida se transformará num inferno? A carta talvez o estimule a escrever mais do que um enredo. Pessoalmente, ela me pareceu, segundo a autora, uma das mais interessantes de todo o baralho do tarô. Uma das minhas fantasias a respeito dela é a seguinte. Então, pausa agora, para você não ser... como é que fala? Incentivado, né, a pensar exatamente como a autora, seria interessante você fazer esse exercício. Eu vou mostrar novamente aqui, para quando você pausar, você poder ver a imagem da carta. Tá aqui, olha, vocês conseguem ver. Se você trabalha com tarô de Marselli, tem ele aí à sua mão, é só você
pausar o vídeo, responder essas perguntas, refletir um pouco, olhar bem para a imagem da carta, ou então pesquisa na internet a imagem da carta, já salva aí para você continuar a leitura que eu vou começar a partir de agora, na visão da autora, tá certo? A mulher à nossa esquerda, que é a mulher de chapéu, afigurou-se-me à primeira vista uma figura de mãe, porque me pareceu mais velha e mais imponente do que a loira. Pode ser ou pode não ser a mãe literal do rapaz, mas de qualquer maneira representa um tipo maternal, alguém que oferece ao ego dele, ainda tenro e jovem, apoio, proteção e sustento. Uma vez que a retratam como tendo algum domínio sobre ele, é provável que os seus cuidados sejam excessivamente superprotetores e um tanto ou quanto restritivos e exigentes, tendentes a mantê-lo num padrão infantil, oferecendo-lhe espaço insuficiente para expandir-se e crescer. Ela tem o potencial de uma rainha gloriosa, mas também a sombra sinistra de uma infame feiticeira. Na jovem loira, cujos cabelos são tão parecidos com os dele, vi o seu equivalente feminino, sua ânima ou imagem da alma. Então ela põe uma observação. Ânima é o termo empregado por Jung para indicar a figura feminina dos sonhos e visões dos homens, que representam o lado feminino inconsciente. Já falamos sobre isso em outros capítulos, tá? O fato de parecerem o moço e a moça ter cabelos semelhantes indica que eles, inconscientemente, têm um relacionamento. Ela pode ser uma princesa ou uma prostituta, nobre e inspiradora, ou petulante ou exigente. A serviço do eu mais profundo da jovem, ele talvez escalasse as alturas, mas, como escravo da sua vaidade, talvez perdesse a vida. Eu quero abrir só um parênteses para a gente tentar recordar, às vezes, em algumas situações da nossa vida, que a gente vê um casal que está junto há muito tempo, realmente parece que eles se parecem fisicamente. Às vezes a gente diz que um casal que está junto há muito tempo acaba tendo as mesmas manias, os mesmos hábitos, pela questão da convivência, um vai moldando o outro. E tem até aquela frase muito comum e muito usada, né, por psicólogos, por pessoas que fazem movimentos aí de expansão de consciência em grupo e tudo mais, que nós somos o resumo, vamos dizer assim, das 5 pessoas com quem a gente mais convive no nosso dia a dia, né? Então, a gente acaba tendo os mesmos hábitos, os mesmos valores, os mesmos paradigmas, as mesmas crenças, expansivas ou não. Então, faz todo sentido esse apontamento que ela colocou aqui. Então, vamos continuar.